A música, que se tornou um dos hinos de Nova York, é repleta de referências da cultura hip-hop e da vida em uma das metrópoles mais famosas do mundo. Eu sou Ingrid e hoje vou decifrar a letra e a tradução de Empire State of Mind, de Jay-Z e Alicia Keys, aqui no canal Decifra Hits. A música faz parte do álbum The Blueprint 3, de Jay-Z, lançado no final de 2009, e foi uma das mais tocadas nas rádios. O título da música significa algo como Estado Imperial da Mente, ou ainda Mindset Imperial. E a letra é, sem dúvidas, uma aula sobre a cultura e a vida nova-iorquina, como iremos demonstrar agora, partindo da análise do primeiro verso. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca. Right next to the Narrow, but I'll be hood forever. Jay-Z cresceu no Brooklyn, subúrbio de Nova York, onde morava em um conjunto habitacional feito pelo governo. Em 2004, o rapper adquiriu uma cobertura milionária em Tribeca, um bairro localizado na região central de Manhattan e um dos mais valorizados de Nova York, onde moram várias celebridades como Mariah Carey, Justin Timberlake e o ator Robert De Niro, citado por Jay-Z. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. A linha I Can Make It Anywhere é um verso da música mundialmente conhecida New York, New York, gravada por Frank Sinatra em 1979. New York, New York. Assim como Jay-Z, o cantor Frank Sinatra também veio de uma origem humilde e, com muito esforço, conseguiu alcançar o estrelato. Além disso, Jay-Z também ressalta a importância de ter conseguido fazer sucesso especificamente na cidade de Nova York, que é conhecida como uma das capitais culturais do mundo. Devido ao impacto internacional que a cidade exerce no entretenimento, a fama que a pessoa conquista em Nova York naturalmente se reflete para todo o planeta. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway, brought me back to that McDonald's. Jay-Z foi traficante na adolescência, como ele já revelou em diversas músicas e em várias entrevistas. To cop é uma gíria que significa comprar, e nessa parte, Jay-Z se refere à época que ele comprava drogas no Harlem para revender no Brooklyn, onde morava. Além disso, o Harlem é uma área de Nova York onde existe uma grande população de imigrantes dominicanos que têm o espanhol como língua materna, o que explica o rapper ter usado as saudações espanholas Hola e dímelo, que significa algo do tipo Olá e diz aí. Bem ali na Broadway, lembrei daquele McDonald's. Antigamente, havia apenas 2 McDonald's no Harlem. Um deles ficava, e ainda fica, na Broadway com a Rua 145, como cita o rapper. Took it to my stash spot, 560 State Street. Stash Spot é o nome que se dá ao local onde se esconde drogas ou armas. No caso de Jay-Z, esse local era um apartamento que ele comprou na Rua 560 do Brooklyn, no início dos anos 90. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Jay-Z diz que você podia encontrar ele na cozinha, que é onde os traficantes costumam produzir crack para vender. Em seguida, Jay faz 2 trocadilhos em uma única frase. Pastry, que é massa em inglês, é uma referência à coloração branca e à aparência das substâncias do crack e da cocaína, que remetem à farinha. Além disso, Pastry é o nome de uma marca de calçados que foi fundada pelas irmãs Vanessa e Angela Simmons, filhas de Joseph Simmons, integrante do grupo de hip hop Run DMC. Cruising down A Street, off-white Lexus. Jay-Z costuma dizer em suas músicas que ele comprou um Lexus GS 300 antes mesmo de assinar o seu primeiro contrato com uma gravadora e se tornar um rapper famoso, para enfatizar que ele já conseguia ganhar muito dinheiro com a venda de drogas. Driving so slow, but BK is from Texas. Driving So Slow é uma referência ao estilo de batidas mais lentas, típicas do cenário do hip-hop da cidade de Houston, no estado do Texas, cidade natal de sua esposa Beyoncé Knowles. Driving Slow também pode ser uma referência a uma prática denominada tipping, quando os rappers dirigem bem devagar os seus carros rebaixados pelas ruas para exibir as rodas de seus carros, combinando com o ritmo mais lento de suas músicas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Se você já viu Todo Mundo Odeia o Chris, já deve ter ouvido falar em Bed-Stuy. A Bed-Stuy tinha até um lema. Bed-Stuy, só doido vai!
que é a abreviação de Bedford-Stuyvesant, o bairro do Brooklyn, onde Jay-Z e Notorious Big cresceram e fizeram amizade. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Nesse verso, Billboard traz um duplo sentido, de que hoje ele vive nas paradas musicais da Billboard e também nos outdoors espalhados por Nova York, já que para os americanos, Billboard é o que conhecemos aqui no Brasil como outdoor. Say what up to Tata, still sipping my ties. Jay-Z se refere a Tyron Ty Smith, o seu braço direito. Eles se conhecem desde a época que Jay-Z traficava e, inclusive, já moraram juntos no apartamento que foi citado anteriormente como esconderijo para as drogas. Atualmente, Ty é um executivo da Roc Nation, a gravadora de Jay-Z. Mai Tai é um coquetel feito à base de rum, limão e licor de laranja. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. New York Knicks e Brooklyn Nets são dois times de basquete da NBA, e na época que essa música foi gravada, Jay-Z era coproprietário dos Nets. Nessa linha, ele quis dizer que senta nas cadeiras VIPs, que ficam quase dentro da quadra, para assistir aos jogos. High five é um cumprimento que a gente conhece como toca aqui. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. E por sentar tão perto dos jogadores, o rapper pode acabar tropeçando no árbitro. Jay-Z ainda aproveita para fazer um trocadilho com o cineasta Spike Lee, que tem a fama de ser um torcedor fanático do New York Knicks, já tendo até perdido a linha em alguns jogos. Tell by my attitude that I'm most definitely from hey. Concrete jungle Yeah, where dreams yeah. are made of. There's nothing you can't do. Yeah. Now you're in New York. A cidade de Nova York é conhecida como selva de concreto, por ser repleta de prédios e arranha-céus que remetem às árvores nas florestas. Além disso, Nova York tem a fama de ser a metrópole mundial buscada por aqueles que têm a aspiração de realizar grandes conquistas em suas vidas. These streets will make you feel brand new. New. Big lights will inspire you. Come on. Let's hear it for You welcome, New OG. York, New York, I made you high, nigga. Agora, começa a análise do segundo verso. Catch me at the X with OG at a Yankee game. Jay-Z faz referência a uma região do Bronx apelidada como The X. É onde fica localizado o estádio do New York Yankees, o time de beisebol que o rapper torce desde a infância. E O.G. é um velho amigo de Jay-Z chamado Juan O.G. Pérez. Os dois são parceiros de negócios e, atualmente, são donos de uma rede de bares chamada 4040 Club. Shit, I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. Desde o início de sua carreira, Jay-Z costumava aparecer nas ruas e em seus clipes com as roupas e principalmente com o boné dos Yankees, o seu time de beisebol favorito. E com o passar dos anos, Jay-Z foi ganhando mais fama e visibilidade, o que acabou tornando o boné dos Yankees tão famoso e popular quanto ele. Realmente, se você já conhecia o boné dos Yankees, mas não sabia que ele era do time de beisebol, então Jay-Z está certo, e ele se gaba disso nessa linha. Como Jay-Z, além de rapper, também é um cara de negócios, ele recentemente firmou parceria com a marca New Era e lançou aqui no Brasil uma linha de bonés oficiais dos principais times de beisebol da Liga Americana. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Os Crips são uma das maiores gangues de Nova York, simbolizada pela cor azul. O sangue azul que o rapper se refere pode ter relação com o logotipo dos Yankees ou com o status de realeza que ele e os seus fãs conferem a Jay-Z. Inclusive, as pessoas começaram a chamá-lo de Jehovah, fazendo um trocadilho com Jehovah, que é uma denominação para Deus, devido à maneira que ele compunha a letra de suas músicas. A partir de então, Jay-Z adotou o termo Hova como um de seus apelidos. Welcome to the melting pot. Corners where we sellin' rock. Melting Pot, pela sua tradução literal, significa caldeirão. Mas no contexto da música, ele relaciona a palavra com dois sentidos. O primeiro seria uma metáfora para se referir a misturas de diferentes etnias e culturas de imigrantes e nativos que habitam Nova York. E nessa linha, Jay-Z se refere especificamente à esquina onde vendia drogas, na qual tem a forte presença de imigrantes latinos. O segundo sentido é uma alusão à forma como são feitas as pedras de crack.
No processo, a cocaína é misturada com outras substâncias e aquecida para se obter o crack. Africa Bambaataa shit, home of the hip hop. Afrika Bambaataa é o nome artístico de Lance Taylor, um DJ, cantor, compositor e ativista, conhecido como padrinho do hip hop. Ele foi um dos responsáveis por reunir e promover os elementos essenciais dessa cultura, que são o rap, o breakdance, o grafite e a mixagem dos DJs nos anos 70. Bambaataa era do Bronx, bairro onde nasceu a cultura hip hop. Yellow cab, gypsy cab, dollar cab, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. Nessa linha, Jay-Z cita os meios de transporte mais populares que circulam por Nova York. Yellow Cab são os táxis tradicionais amarelos que conhecemos. Já o Gypsy Cab e o Dollar Cab são táxis ilegais que costumam rodar pela cidade, principalmente à noite, cobrando preços mais em conta dos passageiros e transportando o maior número de pessoas possíveis dentro do veículo. 8 million stories out there in the naked. Jay-Z faz alusão a uma fala de um personagem do filme The Naked City, lançado em 1948. O número 8 milhões representa o número de moradores da cidade de Nova York, indicando que cada residente possui uma história diferente para contar. City, it's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special where I got it made. Aqui, Jay-Z lamenta que a maior parte das pessoas da cidade não conseguem conquistar o seu espaço e enfatiza que ele foi contra essa realidade e conseguiu alcançar o sucesso. Ainda nessa parte, Special Led é um rapper do Brooklyn que lançou uma música chamada I Got It Made em 1989, quando tinha apenas 16 anos. If Jeezy's paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Jay-Z cita outra música para fazer alusão à venda de drogas. Na letra da música 2324, lançada em 2009 pelo rapper Young Jeezy, o cantor usou os números das camisas dos jogadores de basquete da NBA, LeBron James e Kobe Bryant, para se gabar do preço que ele pagava pelo quilo de cocaína. Então, Jay-Z usa essa analogia para fazer o mesmo, dizendo que, enquanto Jeezy conseguia pagar LeBron, ou seja, 23 mil o quilo, Jay-Z paga apenas 3, que é o número da camisa do jogador Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. O rapper continua utilizando o número 3 para citar 2 jogos de azar muito populares nos subúrbios de Nova York. O primeiro é o CeeLo. Ele é sempre jogado com 3 dados e os jogadores fazem apostas para adivinhar o resultado da soma dos dados. Já o monte de 3 cartas consiste em apostas em dinheiro baseadas na ideia de que um jogador é capaz de ficar de olho num determinado objeto ou carta, enquanto outra pessoa mistura todos os objetos rapidamente. Labor Day Parade, rest in peace, Bob Marley. Jay-Z faz referência ao desfile do Dia do Trabalho, também conhecido como Desfile do Dia das Índias Ocidentais, que é um carnaval anual que acontece nas ruas de Crown Heights, no Brooklyn, toda primeira segunda-feira de setembro desde 1947. O desfile aproveita o feriado do Dia do Trabalho para celebrar a cultura dos povos oriundos da região das Índias Ocidentais, um termo antigo para o que hoje chamamos de região do Caribe. Devido ao contexto histórico de colonização dos Estados Unidos e de Nova York, uma parcela expressiva dos habitantes da região de Crown Heights são de origem caribenha. Isso inclui os dominicanos, os haitianos e os jamaicanos, como a própria lenda do reggae e do movimento Rastafari, Bob Marley, que é homenageado por Jay-Z nessa linha. Statue of Liberty, long live the World Trade. Jay-Z menciona os 2 maiores símbolos da cidade de Nova York. O primeiro é a Estátua da Liberdade. O monumento, de 92 metros de altura, é um presente de aniversário que foi dado pela França aos americanos, na comemoração dos 100 anos de independência dos Estados Unidos. E o segundo é o World Trade Center, que era um complexo de edifícios comerciais localizado em Manhattan e que tiveram 2 torres destruídas em um ataque terrorista, como já detalhamos no vídeo de Where is the Love do Black Eyed Peas. Long live the king, yo. No final dessa linha, Jay-Z quis homenagear Notorious Big. Big era chamado de Rei de Nova York, devido ao seu status de lenda do rap e sua influência na cidade e no cenário hip-hop. Alguns dizem que Big considerava Jay-Z um rapper melhor do que ele, como já revelou Lil Ceasy, um rapper e amigo próximo de Big, numa live no Instagram em 2020. I'm from the Empire State, that's... New York. Hey.
Estado Imperial ou Empire State é o apelido dado ao estado de Nova York desde 1800. Além disso, também é o nome de um arranha-céu localizado no centro de Manhattan e que, com 102 andares e 443 metros de altura, é o 9º edifício mais alto dos Estados Unidos. O prédio comercial abriga grandes empresas, como o LinkedIn, e também funciona como atração turística, atraindo em torno de 4 milhões de pessoas anualmente. Lights is blinding, girls need blinders. Antolhos são aqueles acessórios utilizados em animais que possuem o objetivo de reduzir a sua visão lateral. Geralmente, vemos muito nos cavalos de corrida, para fazer com que eles mantenham o foco na pista e não se desviem da competição. Por isso, Jay-Z afirma que as garotas precisam de antolhos para não ficarem cegas com a quantidade de luzes, de propagandas e holofotes nas ruas de Nova York. Outro sentido trazido nessa linha é o de que as luzes são uma metáfora para as tentações e prazeres perigosos de Nova York. They could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the light casually, then gradually become worse. Don't bite the apple, Eve. Holofotes, dinheiro e fama podem trazer vícios e práticas autodestrutivas a longo prazo. E alguém que está em busca de alcançar status e riqueza em Nova York deve tomar cuidado para não morder essas iscas, que se apresentam de forma aparentemente inofensivas, mas que, com o passar do tempo, pode acabar com a vida de qualquer um. Ainda na analogia dos prazeres perigosos, o rapper finaliza o verso fazendo referência à Bíblia, quando Eva cai em tentação e desobedece uma ordem divina, comendo o fruto proibido. O ato fez com que Deus expulsasse Adão e Eva do paraíso e condenou a humanidade a passar a eternidade enfrentando provações e tormentos na Terra. A título de curiosidade, a Grande Maçã, ou Big Apple, também é um dos apelidos da cidade de Nova York. Caught up in the in crowd, now you're in style. And the winter gets cold, in vogue with your skin out. O inverno em Nova York é realmente congelante, com temperaturas em torno de 3 graus negativos em janeiro. Apesar disso, muitas mulheres usam roupas que deixam partes de seus corpos expostas, apenas para estar na moda. Para continuar o seu raciocínio de que muitas meninas deixam a aparência se sobrepor ao seu próprio bem-estar, Jay-Z faz analogia com o nome de 2 revistas de moda, a InStyle e a Vogue, que de alguma forma contribuem para disseminar essa cultura. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. A Cidade do Pecado é um apelido comumente atribuído a Las Vegas, mas aqui, Jay-Z empresta esse apelido para sua cidade natal, Nova York. Lembrando que a cidade é repleta de tentações, como mencionado nas linhas anteriores. Além disso, Good Girls Gone Bad é o nome do álbum que deixou Rihanna famosa com a música Umbrella, da qual Jay-Z participa. Rihanna, good girl going bad. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church ends. Nessa parte, o rapper continua expondo os pecados de sua cidade natal, enquanto diz que nem a fé e a religião podem te salvar dos perigos reais de Nova York. E ele prossegue mencionando os riscos da selva de concreto. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MDMA got you feeling like a champion. MDMA é a abreviação para a substância psicotrópica, mais conhecida como êxtase, Michael Douglas ou Molly. Ela é famosa por causar euforia e excitação em seus usuários, mas que também pode levar à morte. The city never sleeps, better slip you an Ambien. Jay-Z faz uma nova referência à canção New York, New York, onde Frank Sinatra se refere a Nova York como a cidade que nunca dorme, em referência à intensa movimentação e atividade da cidade, com lojas, festas e pessoas circulando por todos os cantos até na madrugada. Para conseguir se desligar do ritmo insano da cidade, Jay-Z recomenda um Ambien, que é uma espécie de calmante sedativo indutor do sono. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises de músicas como essa, peço apenas que curta, comente e se inscreva no nosso canal, pois assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por ficar conosco e até a próxima!